Eu sou Dom João Justino, arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Aqui em nossa arquidiocese, que tem uma extensão territorial muito grande, um pouco maior do que o estado do Rio de Janeiro, são 45 mil quilômetros quadrados, temos uma região em que os trabalhos com a população, a partir da Pastoral da Terra, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e também da Pastoral Ambiental, do meio ambiente, são desenvolvidos a partir da escuta da realidade do nosso povo, que luta tanto pela sobrevivência, quanto também contra projetos que são incompreensíveis aos ouvidos deles e também aos nossos, e que se aproximam dessas regiões e acabam trazendo bastante desconforto, transtornos, dificuldades, verdadeiros problemas e desafios. A Arquidiocese, por meio das pastorais sociais e das paróquias locais, procura se fazer presente junto a essa população. Ok. Será que a gente pode, de repente, entrar nesse passado presente, né? Falar um pouco até um pouco dessa mineração, como é que vocês veem um pouco isso? Esse passado do ciclo do ouro, com o que acontece hoje com o minério? A gente pode tentar, né? Porque depois vocês vão editar, você corta, isso serve, isso não serve, isso é preciso, isso não é, né? Podemos tentar alguma coisa, né? Talvez nessa linha, né? Quer dizer, a riqueza do nosso Estado atraiu sempre interesse de muitos grupos, né? De nações, inclusive de outras nações. Pode ser um pouco nessa linha, né? Pode sim, que é a linha que a gente vai estar falando mesmo, sim. Historicamente. Sabemos que o nosso estado de Minas Gerais tem esta riqueza de minerais que, historicamente, sempre atraiu exploradores. Certamente a história comprova isto, exploradores locais, mas muitos deles de outros lugares, inclusive de outras nações, grupos, nos últimos tempos, grandes empresas, que exploram esses minerais, esses recursos, e de algum modo nosso estado pode ser ainda reconhecido como um estado bastante pobre se comparado a todas as riquezas que são retiradas. Nós percebemos isso, inclusive localmente, algumas cidades em que houve muita exploração de minérios e ainda há, e a infraestrutura dessas cidades e de algumas comunidades é totalmente desproporcional àquilo que significa o investimento desses grupos que exploram aqueles recursos. Ótimo. Vamos falar agora um pouquinho sobre como é que a Arquidiocese vem trabalhando junto... Talvez, não, falar só, o senhor foi em Lamarão, não foi? Que a gente foi lá, as pessoas falaram muito do senhor. Talvez, eu acho que só retratar a sua ida lá, né, direto contato com as comunidades que vão ser, não, né, porque nós não trabalhamos com essa palavra não, mas que a ação pretende atingir, acho que seria não sei se o Marcelo concorda. Sim. A pergunta seria um pouco nessa, como é que essa relação, como é que vocês, ouvindo a comunidade, sentem essa presença da mineração? Né? Como é que a comunidade sente isso? Que a gente também percebe em outras, conversando com outras pessoas, que na verdade não chega a comunicação. Tem hoje estruturas especializadas da MP se estruturando para poder levar mais informação para a comunidade mesmo. Como é que está essa relação, como é que eles estão? Em nosso trabalho pastoral, que é destinado diretamente ao contato com as pessoas, pois a evangelização se dá nesta relação interpessoal nas nossas comunidades, nos deparamos com a realidade de algumas comunidades, naquela região do Vale das Cancelas, a comunidade de Lamarão, que
tivemos a oportunidade de visitar, e outras em que as pessoas estão profundamente angustiadas. Elas nos procuram como homens da igreja, como pastores, que estão sempre dispostos a caminhar junto com o povo. Elas relatam para nós suas angústias, e essas angústias revelam o modo como elas são tratadas quando abordadas por representantes de empresas que têm o interesse de explorar a região. Elas padecem pela incerteza, pela falta de clareza do que é e inclusive pela dificuldade de compreender a proporção do que significa a construção de centros ali de exploração dos minérios. Há um grande sofrimento, isso desestabiliza as pessoas, a perspectiva de futuro fica bastante comprometida e essas pessoas pedem exatamente socorro à igreja, que não pode se omitir neste momento e que através dos seus agentes de pastoral procura acompanhar. E a principal ajuda que podemos oferecer é promover o esclarecimento de tudo com outros parceiros da sociedade, envolvendo naturalmente os gestores públicos, o Ministério Público, os próprios interessados que deveriam vir mais abertamente para o diálogo. E lembrando que há um discurso muito sedutor para uma parte da sociedade local, porque se fazem sempre muitas promessas, mas são promessas que ficam às expensas daqueles que vão perder as suas terras, que vão perder os seus locais historicamente marcados ali como lugar do trabalho, da convivência, da família. Sobretudo, estão ali como comunidades tradicionais e há grande sofrimento dessas pessoas e dessas comunidades que ficam quase que sozinhas nesta verdadeira luta entre pequenos e grandes. Aí vocês... Não, está perfeito, assim. Tá bom. Claro, quer ponderar alguma coisa? Acho que é isso. Uhum. Você quer colocar um ponto de vista seu mesmo específico sobre a atuação da mineradora, de repente, na questão não só social, mas também ambiental? Talvez eu pudesse falar uma coisa do aspecto ambiental, né? Pegando o Papa Francisco, Laudato Si, né? Sim. Se puder citar, tá bom, seria ótimo. Sim. O Papa Francisco nos brindou com uma belíssima encíclica em 2015, alertando o mundo todo, e essa encíclica foi lida pelo mundo todo, podemos dizer, ou em todo o mundo, que é a Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, em que o tema da exploração dos recursos naturais é um tema central. E há uma denúncia do modo como estamos lidando com a criação, pois uma exploração desordenada, ela fere não só a própria Mãe Terra, mas fere também as pessoas, as comunidades, né, as futuras gerações. Uma preocupação muito colocada pelo Papa Francisco, a nossa responsabilidade intergeracional. Não podemos pensar que podemos explorar tudo agora para atender aos interesses da sociedade desse tempo, sem pensar no futuro. Em algumas localidades, essa exploração compromete, por exemplo, um recurso tão fundamental que é o da água. Ora, como pensar o futuro sem esse recurso da água? Assim, a questão ambiental, ela hoje conta muito, precisa ser muito discutida, assim como há uma técnica e há muito conhecimento sobre a exploração dos recursos, há também muito conhecimento sobre a escassez dos próprios recursos. Então, uma coisa tem que estar associada à outra e este conhecimento precisa ser socializado e, sobretudo, a responsabilidade de todos no cuidado daquilo que é comum. Pensando comum aqui, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações. Maravilha. Receba total. Quer mais alguma coisa? Quer botar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Alemão? Gostou?
Tá bom, né? Tá bom, né? Tá ótimo. Muito obrigada. Tá certo. Resolvo. Bom, gratidão aí. A Tudo gente vai bem. tentar levar essa palavra para o máximo de pessoas possível, Certo. se é que a gente quer se comprometer. Uhum. E também levar para as pessoas. Né? Se Sim, a gente puder, sim. até depois em parceria aí, fazer algumas exibições. Sim. Porque a ideia é que isso chegue nas comunidades. Certo. E o audiovisual tem isso, né? A gente Ele não consegue espalha. levar sempre você, mas a gente consegue estar. Ô, Dom, o senhor é muito abençoado, falou assim, sem parar. Agora, para a gente conseguir colocar suas palavras também, a gente vai ter que pegar só um jeito de imagem. Sim. A gente assegura e nos assegura também, né? Tá bom.